Quer comprar o seu imóvel, mas não sabe como, não tem dinheiro, não tem entrada, ou muitas vezes não tem nem o nome limpo? Então presta atenção nesse vídeo, que esse vídeo é para você, para te ajudar a conquistar o seu imóvel de forma planejada, parcelada e sem juros. Vamos lá? Eu sou Elisiane Ribeiro e há 10 anos ajudo pessoas a conquistarem um imóvel próprio, sem pagar por juros abusivos. E hoje eu quero falar com você que não sabe por onde começar, que muitas vezes já vive num ciclo de que passa de geração por gerações, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e a gente descobre, né, alguns clientes, e a gente descobre que já o fato de morar de aluguel, o fato de morar de favor, de não ter o seu imóvel, vem desde a época do seu avô, desde a época dos seus pais. Isso vai passando aí, ó, de geração para geração, e você nem percebe que isso está dentro de você. E que se você não acordar, não despertar e procurar ferramentas para te ajudar a dar um foco, né, a direcionar a conquista do seu imóvel, você também vai continuar como eles, né? E isso pode passar, inclusive, para suas próximas gerações. Então, quando eu falo de uma ferramenta para te ajudar nesse processo de planejamento, eu sempre falo que o consórcio imobiliário ele é a melhor opção, né? Com o consórcio imobiliário você pode se planejar, então entrar num grupo onde você não precisa naquele momento comprovar uma renda, naquele momento muitas vezes não precisa estar com o nome tão regularizado, naquele momento você não precisa de uma entrada, e isso faz com que você dê o primeiro passo, que você dê o pontapé inicial para a conquista do seu imóvel. Eu sempre falo, e não tem um vídeo que eu não falo isso, que é quando você faz um consórcio, quando você decide entrar em um consórcio, você entra na fila para comprar o seu imóvel. E por que você entra na fila? Porque diferente de algumas pessoas que não entendem desse produto, que não sabem o que estão dizendo, o consórcio, falam o seguinte, né? No consórcio eu nunca serei contemplado. Isso é uma grande mentira. Se você entrar no consórcio, pagar suas parcelas em dia, você tem em contrato, né, dizendo que você será contemplado no curto, no médio ou no longo prazo. Se você tem pressa, né, você pode adiantar a sua contemplação. Você não precisa ficar esperando ali só a sorte, esperar só ser contemplado no sorteio. Você pode pegar um dinheirinho e ofertar de lance. E quando a gente oferta esse dinheiro de lance, ele é só uma oferta virtual. Se você não for contemplado, você não paga, né? Então você não perde esse dinheiro. Existem aí muitas crenças, muitos mitos, né, que diz que você perde todo o seu dinheiro. Isso não existe, é feito virtualmente. Então fique atento, se algum vendedor te pedir algum dinheiro, né, falando, me deposita, me transfere, faz um Pix aí para minha conta do lance que você quer ofertar, isso não existe. Nenhuma administradora trabalha dessa forma, tá? Você vai ofertar o lance se você for contemplado, e isso dentro do portal da administradora você vai ter essa informação, né? Você consegue ter esse acesso, não precisa perguntar para vendedor nenhum. Se você for contemplado, aí sim você entra em contato com a administradora e pega o boleto desse lance por eles, ou direto ali no portal. Legal? Dito isso, quando eu falo, né, de comprar um imóvel, gente, muitas vezes a gente não se dá conta. E eu passei a me dar conta disso
não tem muito tempo, tá? Tem mais ou menos uns 4 anos, que eu me dei conta que, poxa, a compra do meu imóvel foi a compra mais cara que eu fiz, né, em toda a minha vida. Então, a compra do seu imóvel pode ser a compra mais cara que você vai fazer na sua vida, né? E não é só cara em questão financeira, né, em questão de dinheiro, também, tá? Também, mas em questões emocionais também, né? Então, é uma compra muito valiosa. Por quê? Porque o imóvel próprio, ele dá pra gente uma segurança, ele dá pra gente um prazer que não tem explicações, né? Um prazer de se sentir bem-sucedido, né? Quem já não ouviu alguém falar assim, o que essa pessoa está falando? Ela não tem nem onde morar. Eu já ouvi muitas vezes alguém falar isso. Usar como se fosse, né, uma pessoa que não é bem-sucedida, né, que não pode nem dar uma opinião porque ela não tem um imóvel próprio, né? Então, o imóvel próprio, ele traz isso para a gente. Além, né, de ser o quê? Um patrimônio sólido, né? Um investimento garantido, né? Se você pensa em comprar um imóvel para você, primeiramente, né? Mas se você se planejar e fazer tudo certinho pelo consórcio, você tem a oportunidade de, no mesmo prazo, né, de um financiamento de 30, 35 anos, pelo consórcio, você comprar 2 imóveis, né? O consórcio, se você entrar num plano de 15 anos, em 30 anos, você tem 2 imóveis. Poxa, né? Eu vou morar em um e vou alugar o outro. Que coisa mais gostosa, ter uma renda passiva. E às vezes a gente não se dá conta, né, da questão da organização contra o tempo, né? Às vezes a gente fala assim, eu acho melhor comprar à vista, né? Mas não consegue juntar o dinheiro total para comprar o imóvel à vista. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas colocam em alguma aplicação, né, que não rende o suficiente, né, da atualização de um imóvel. Então, eu já vi muitos casos de pessoas que juntavam o dinheiro e aí, quando iam tentar comprar o imóvel tinha subido. Então, o dinheiro aplicado não rendia o suficiente para você conseguir comprar um imóvel. Então, sempre faltava um pouco. E para quem tem essa disciplina, para quem tem, né, consegue guardar um dinheirinho, é excelente para você adiantar, né, esse processo. E além de adiantar, você multiplicar. Então, se você tem um dinheiro considerável, sei lá, eu tenho 50%, eu tenho 90% do valor, né? Eu preciso só de um pouquinho. Não é melhor eu financiar, né, só esse pouquinho? Não, de repente você pode, ao invés de comprar um consórcio, fazer com destino para um imóvel, você compra para 2. E aí divide o dinheiro que você tem e oferta um lance nos 2 consórcios. E aí acontece, né, o que eu disse, você mora em um imóvel e aluga e tem uma renda passiva no outro, né? Então, quando eu falo de planejamento, parcelamento sem juros, hoje no Brasil, né, não existe outro tipo de crédito, né? Ou você financia, né? Então, eu quero financiar um imóvel, eu vou lá, dou uma entrada de pelo menos 30%, 20%, depende do imóvel. Se for um imóvel usado, eles vão pedir uma entrada maior, então na casa aí de 30%. Comprova uma renda bem considerável, né? Então, um pouco acima aí dos 30% de comprometimento. Por quê? Porque o banco, ele olha também as suas dívidas no mercado. Então, se você gasta muito no cartão de crédito e já tem ali um parcelamento, isso vai abatendo ali da sua renda. Então, o banco consegue enxergar o seu comprometimento de renda no mercado. Então, se eu vou financiar um imóvel de 300 mil e eu tenho uma parcela de 3 mil reais, eu tenho que comprovar pelo menos uma renda de 9 a 10 mil reais, né? Líquida, né? Tirando aí os outros comprometimentos de renda que eu tenho no mercado. Então, além disso, além de toda essa burocracia,
além disso, existem os juros, né? Então, quando a gente pega uma parcela de R$3.000, normalmente o que vem lá no seu extrato do financiamento é um juros de R$2.000 por mês. E aí só abate do seu saldo devedor R$1.000. E isso em 30, 35 anos. Então chega no final, né, você pagou aí 3 ou 2 imóveis, dependendo se você conseguiu adiantar, né, as parcelas, você pagou um pouco menos. Se não, você paga aí esses juros, né, abusivos. E os bancos, gente, fazem a festa. Eles querem, né, que você financie. Por quê? Se você está dentro ali do perfil, tá dentro do perfil, dá para financiar, ótimo. Mas e se não der? E se entrou no financiamento e dali um tempo você não consegue mais pagar, né? O que acontece? Existe o mercado, né, de leilões de imóveis. Então o banco ele bota isso no leilão para recuperar, né, o dinheiro ali que ele deixou de ganhar, né, nesse período aí que você não conseguiu pagar. E cria-se um outro mercado, né, o mercado de leilões de imóveis. Quem, né, já perdeu um imóvel para o leilão sabe o que eu estou dizendo, né? A tristeza e a angústia que é, e o sofrimento, né, na verdade, que é de você perder um imóvel que muitas vezes você pagou ali, sei lá, 5 anos, e depois não conseguiu mais pagar. Esse dinheiro você não resgata mais, né? É muito triste. E eu conheço, inclusive, uma pessoa que ia perder o imóvel para o leilão, tá? E aí, quando ele foi lá no cartório para ver por quanto estavam vendendo o imóvel dele, ele correu atrás de um dinheiro, né? Pediu emprestado aí, um dinheiro aí para alguém que devia para ele. E ele foi lá e conseguiu arrematar, né, o imóvel dele. Então, ele arrematou o próprio imóvel, né, no nome de outra pessoa, porque ele não poderia arrematar o próprio imóvel dele, no nome de outra pessoa. Porque fazendo dessa forma, ele pagaria muito menos juros do que quitasse, né, se ele pegasse essa grana e tentasse quitar o financiamento dele. Né? Então, e aí depois ele, inclusive, descobriu esse mercado. E hoje ele vive disso, ele vive de comprar imóveis de leilão e revender. Né? Eu, particularmente, não acho muito legal essa área, não me sentiria bem fazendo isso, mas cada um é cada um. Então, existe mercado, né? O que eu quero dizer é que para o banco, né, para ele, se você não for pagar, ele vai lucrar de alguma forma com isso também. Ele não está muito preocupado, né, com essa questão. Então, se você não pagar, não tem jeito. Você tem lá uma ordem de despejo e você precisa dar um jeito de sair desse imóvel, né, de desocupar esse imóvel, senão as coisas ficam piores para o seu lado, tá? Então, para não correr esse risco, gente, qual que é o melhor caminho, né? Avalia o seu orçamento, eu vou comprar um imóvel, primeiro ponto, eu vou comprar um imóvel sozinho? Legal, então eu vou avaliar as minhas despesas, né? O que eu tenho hoje, o que eu ganho hoje, qual que é a expectativa daqui 5 anos no meu trabalho, daqui 10 anos, qual que é a minha expectativa? Né? Eu estou fazendo algo, estou fazendo algum curso, estou tentando melhorar os meus ganhos, né? De repente eu estou fazendo uma renda extra, para isso eu preciso, de repente, ter uma renda extra, né? Dependendo aí dos seus ganhos, é legal você sentar e fazer essa análise. Eu vou comprar o meu imóvel com outra pessoa, com a minha noiva, com a minha namorada, com o meu namorado, com o meu marido, né? Então senta e avalia tanto os ganhos quanto os gastos familiares, né? O que vocês têm de despesa fixa que não tem como correr, né? Ou o que tem de despesa que pode variar, que dá para enxugar um pouquinho, que dá para economizar um pouquinho, né? E quando eu falo de economizar um pouco, não é ter uma vida totalmente chata, né? Eu tenho que deixar de viajar, eu tenho que deixar de comprar minhas coisas. Não, mas balancear, né? O segredo de tudo é o equilíbrio, né? Então, você pode sim ter as coisas que você quer, mas de repente em uma quantidade um pouco menor, de repente em um outro momento da sua vida, de repente aguardar um pouquinho aqui, né? Dar uma segurada aqui para lá na frente você conseguir algo melhor. E quando
você entra no consórcio, quando você destina ali uma parte do seu orçamento para pagar uma parcela, né? Se você tiver essa consciência de colocar, né, de pensar o seguinte, poxa, esse valor que eu estou pagando aqui é a caixinha, né? É uma economia direcionada para minha casa, direcionada para o futuro que eu quero, né? Para a tranquilidade que eu quero, para o prazer que eu quero sentir lá na frente, né? Então, fazer isso sozinho, então, Liz, eu vou guardar um dinheiro para fazer isso. Muitas vezes é mais difícil, né? A gente tem um gatilho, né, na nossa cabeça da obrigação, né? Isso foi implantado na gente desde de criança. Quando a gente tem um compromisso, quando a gente tem uma obrigação, normalmente a gente consegue honrar, né, essa obrigação, né? Normalmente a gente consegue cumprir, né, com o combinado. Quando a gente deixa solto, aí é mais difícil, né? Qualquer eventualidade, né? É uma festinha aqui, é uma viagem ali, é um sapato novo, é alguma coisa, a gente acaba se dispersando. Então, o consórcio ele entra como uma ferramenta para direcionar, para dizer, ó, esse compromisso está aqui. Se você não pagar, você está descumprindo um acordo que você firmou com a compra do seu imóvel, né? Então, ele te ajuda ali a direcionar, colocar você no caminho, no foco, na fila para comprar o seu imóvel. Então, quando eu atendo alguém, né? A semana passada eu atendi um cliente que ele falou assim, Liz, é o seguinte, eu sou uma pessoa econômica, né? Eu guardo um dinheiro, consigo guardar um dinheiro, mas eu sinto que eu poderia guardar mais, né? Então eu vou destinar uma parte do que eu guardo, então eu vou continuar guardando, né, e aplicando o meu dinheiro, mas eu vou destinar uma parte para a compra do meu imóvel por meio do consórcio. E aí tem um outro ponto que a gente até discutiu, né, nesse sentido, que ele falou, olha, eu não tinha pensado nisso. E aí, né, você me fez também pensar nisso, então eu estou muito certo de tomar essa decisão, que é o seguinte, quando você destina uma parte, né, dos seus investimentos para o consórcio, você corre o risco de a qualquer momento ter 100% do valor, né? Se você não está pensando em ofertar um lance, a qualquer momento você pode também ser sorteado e ter 100% do valor para comprar o seu imóvel. Poxa, pagou 3, 4, 5 meses, um ano, né? Não pagou nem 1/3 do imóvel. E aí já tem 100% do valor disponível para comprar o seu bem. Diferente do financiamento, que você já tem de cara, né, 100% do valor ou 70% do valor, se você teve que dar entrada, porém, você vai continuar pagando em 30 anos, em 35 anos. Né? No consórcio, você já foi contemplado, tem 100% do valor e você continua pagando em 15, 16 anos, depende do seu contrato, mas com uma taxa só de administração. Né? Diferente do financiamento, que você paga uns juros de 7 a 10% ao ano, no consórcio você vai pagar uma taxa de 1% ao ano. Então, a diferença é muito grande. O preço, né, da pressa, muitas vezes, ele é muito caro. Né? E ele é caro no sentido também, não só financeiro, no sentido de sofrimento. De falar, poxa, se eu deixar de pagar isso aqui, né, meu imóvel vai para o leilão. Então, deitar a cabeça no travesseiro, com uma parcela muito alta, com uma parcela que não estava no seu orçamento até outro dia, e que ela começou, né, já chegou a parcela junto com o imóvel novo. Então, você não teve um tempo para se acostumar ali com aquele pagamento. Diferente do consórcio, que quando você entra, né, você tem a possibilidade de ir ajustando aquela parcela dentro das suas despesas. Liz, aconteceu alguma coisa, não estou conseguindo pagar, né? Não foi contemplado?
não tem problema, né? Você pode dar um tempo, depois retomar, ou então quer cancelar, não tem jeito, né? A minha vida mudou, eu vou ter que cancelar, né? Não suja o seu nome, não tem, né, nem a preocupação do imóvel estar indo para leilão. É muito diferente. Então, ele te ajuda nessa questão de ser educado financeiramente, né? De quebrar esse ciclo, né, que muitas vezes vem aí, ó, de geração para geração, dizendo, você não consegue, no seu inconsciente, né? Você não vai ter seu imóvel, você não consegue ter o seu imóvel porque você não tem dinheiro, não tem reserva, você não tem relacionamento com o banco. Então, muitas vezes isso vem no nosso inconsciente e não te dá a oportunidade de buscar outros caminhos, né? Muitas vezes a pessoa só sabe que existe o financiamento e a compra à vista, né? E aí acaba que esse conhecimento, essa informação de que, poxa, você não tem, mas você consegue fazer um valor menorzinho, né? Você consegue pagar uma parcela aí de 300, 400 reais por mês? Então tem um caminho, né? Faz um consórcio que cabe no seu bolso, com uma parcela flexível, e aí quando contemplar, você escolhe o que você faz. Eu vou comprar um terreno, eu vou comprar uma casa mais afastada, eu vou alugar aquela casinha e continuo morando onde eu quero, porque eu não quero morar afastado, né? Então, o próprio aluguel dessa casinha afastada vai pagar o seu consórcio e você continua tendo sua vida onde você quer. Mais para frente, né? Terminei de pagar lá, né? Passou lá 15 anos, o próprio aluguel pagou o meu consórcio. E eu agora terminei, o que eu faço? Faça outro consórcio. Ou quando alugou aquela casa, que aí você não tem mais despesa, faça um outro consórcio. E aí você vai construindo o seu patrimônio tijolinho por tijolinho. É muito gostoso e é maravilhoso quem tem dinheiro e consegue, né, já comprar 2, 3, 4, 5 casas. Ótimo! Mas a realidade de muitos brasileiros não é essa, né? A realidade muitas vezes é da pessoa que batalha pra caramba, que sua pra caramba, que paga um aluguel ali, ó, difícil por mês, e que às vezes não tem o conhecimento de que existe também uma estratégia para ela, uma estratégia para ajudar ela também a conquistar a casinha, conquistar o lar, né, daquela família. Então, eu sempre falo, né, esse canal ele é voltado para todos os brasileiros que precisam de informação, né? A informação, ela abre portas, né? Ela te ajuda, né, no sentido de acreditar que é possível também para você. Porque quando alguém te falar alguma coisa, quando uma vozinha chegar ali no seu ouvido falando, né, às vezes até o seu próprio inconsciente, que isso não é possível para você, quando você tem informação e conhecimento suficiente, você consegue não se auto-sabotar, você consegue não desistir, né? Ir atrás aí do seu sonho, do seu objetivo e conquistar o seu imóvel. Bacana? Para fechar esse vídeo, se você tiver algum amigo, o noivo, a noiva, o marido, o esposo, que precisa desse conhecimento, que precisa entender que tem um caminho para vocês juntos, ou até mesmo solo, né? Até mesmo sozinho, conquistar também o seu imóvel, se esse é o seu desejo, compartilhe esse vídeo. Segue a gente aqui nas redes sociais, então, @conquistadoresbr, tudo junto, no Instagram, né? No Instagram a gente posta ali umas coisas mais do meu cotidiano, né? E aqui no YouTube a gente posta aí os vídeos já, né, certinhos para te ajudar aí nesse rumo, nessa conquista. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui, ó, nos comentários também, que eu posso fazer um vídeo, ou eu posso responder para você no comentário. Se você quer falar com a gente, quer falar comigo, manda um direct lá no Instagram, né, que eu vou te responder. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas eu respondo todas as perguntas. Não desista, né? Se você tem o sonho de ter o seu imóvel,
não desista. Maratona aqui esse canal, tenta entender como o consórcio também pode te ajudar. E aí, de vez em quando, a gente abre, né, algumas vagas aí para uma consultoria individual. E aí você pode ser o próximo. E aí eu quero muito poder te ajudar aí nesse processo, nessa conquista. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.